bênçãos de Deus. Amém? Amém. Irmãos, muitas vezes para a gente receber a bênção, nós precisamos entender a bênção. Amém? Tem muitas pessoas hoje aí, recebendo presente de Satanás, enrolado como bênção de Deus e acha que é bênção de Deus. Tem muita gente aí, vou repetir, tem muita gente recebendo o presente de Satanás, enrolado como bênção de Deus e acha que é bênção de Deus. Então, para que você possa entender o que é bênção de Deus, você tem que entender o que é a bênção de Deus. Para nós começarmos a compreender o que é bênção de Deus, a primeira coisa, irmã Fran, tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim, consegui um emprego novo, vou ganhar bem, vou fazer aquilo outro, mas isso vai te afastar de Deus? No primeiro momento parece ser uma bênção de Deus, mas de repente pode ser um presente do inimigo enrolado como bênção de Deus, que talvez vai te afastar da palavra de Deus. Eu ser bem próspero, rico, bastante dinheiro, é bênção de Deus? Depende. Se isso vai te afastar de Deus, é um presente de Satanás enrolado como bênção de Deus. Então você tem que entender, e nessa noite eu tenho certeza, se você inclinar os seus ouvidos nessa noite, você vai sair daqui sem dúvida de saber o que é presente de Satanás e o que é bênção de Deus. Amém. Irmãos, e Satanás, ele é especialista em enganar. Amém. Amém? Quer ver uma coisa? Se eu digo para você, se você alguém que esteja com fome, aí de repente vem alguém e oferece pão. Essa pessoa, é uma benção ou não é? É uma benção, é uma benção. Depende. Porque Jesus também teve fome. E quem ofereceu o pão foi o Satanás. Então Satanás muitas vezes ele vai oferecer aquilo que você necessita. Para você achar que é uma bênção de Deus. Mas não é. Então muitas vezes você tem que entender. Será que isso que eu vou receber, mesmo que eu estou precisando, será que isso que eu vou receber vai agradar a Deus? Vai me afastar de Deus? Se isso vai te afastar de Deus, você tenha certeza. Isso não é. Isso é um presente de Satanás embrulhado como bênção de Deus. Está entendendo? Diz uma frase, eu vi um filme que dizia, que o mendigo falou assim, que nós somos aqui nesse mundo todos mendigos, em busca de ir para casa, que é a casa do Pai. Aqui nós somos todos mendigos, estamos todos em busca de casa, que é a casa do Pai. Amém? Então, nessa noite, irmãos, vamos entender algumas coisas. Eu vi uma frase, uma história, que me contou muito, eu tive que botar aqui para me lembrar dessa história para contar para vocês. Que é a história da porta rasgada. Olha só. Eu escrevi errado ali. Tinha um rapaz que o pastor falou para ele assim, olha, hoje tu vai pregar a palavra de Deus. Eu vou pregar a palavra de Deus? Eu vou pregar a palavra de Deus. Mas Deus vai te usar. E Deus falou com ele nessa noite, ele falou assim, olha, nessa noite, nesse dia eu vou te usar. E ele feliz da vida, bateu certinho, o pastor me convidou para pregar e Deus falou que vai me usar. Deu bem certinho. Mas naquele dia deu tudo errado. A irmã Fran saiu correndo, do serviço atrasado, não deu horário do culto, e saiu atrasada, aí chegou lá, aí ele ia com uma pregadora, ela ia com uma bota bonita. Aí chegou na correria, botar a bota e começou a pressionar aquela bota para enfiar com raio, com pressa de botar aquela bota. O que aconteceu? Rasgou a bota. E depois que ela rasgou a bota, ela viu que do lado tinha um fichinho que era para abrir. Aí naquele dia deu tudo errado, daqui a pouco o pastor ligou para ela, olha, irmã, vamos deixar para uma outra oportunidade?
porque hoje não dá mais tempo. Aí no outro dia, ela é aborrecida, com a bota embaixo do braço, foi levar no sapateiro lá. Deus me mentiu. Diz que ia me usar, e agora tá aqui, ó. Não consegui pregar, rasguei a minha bota. Parecia tudo um dia de maldição, né? Aí quando chegou no sapateiro lá, arrumou a bota, o sapateiro assim, olhou para ela. Tu viu como Deus é bom? Por quê? Como que Deus é bom? Eu precisava justamente de 30 reais para pagar o lanche da minha filha. E a senhora veio com essa bota para consertar. Então, muitas vezes, o que pode ser ruim para ti é para abençoar o outro. Então, muitas vezes, ela achou que Deus vai me usar, mas achou que ia usar na pregação, mas usou ele para ajudar o sapateiro. Então, muitas vezes, irmãos, a gente pensa que a bênção de Deus é uma coisa ou outra. O pastor Juan falava que se alguém disser para ti que vai dar uma bênção de Deus, já pensa no carro novo, vai, eu vou ganhar o carro novo, aquele zero, aquele, pá, bem certinho, tá querendo comprar. Eu penso, não, às vezes a bênção de Deus não é nada disso. A bênção de Deus, irmãos, é quando você consegue ouvir a voz de Deus. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais abençoado você está. Então, quanto mais rico você estiver, e mais longe de Deus você estiver, mais amaldiçoado você vai estar. Mas quanto mais perto de Deus você estiver, mais abençoado você está. Se o dinheiro vai ajudar você a trabalhar um pouco menos, para estar mais perto de Deus, isso é uma bênção. Mas se o dinheiro vai fazer você cada vez adquirir mais, correr atrás de mais, se afastar de Deus, isso é uma maldição. Então nós temos que entender, por isso que nessa noite eu trouxe esse título, que fala mais ou menos sobre isso, sobre entendendo as bênçãos de Deus. E muitas vezes nós não entendemos a bênção de Deus, eu trouxe alguns versículos aqui, para que a gente possa entender. O primeiro versículo, os primeiros versículos, para que nós podemos entender aqui, a gente vai lá em Gênesis 27 e 28. Amém? Se dá um tempinho para os irmãos achar. Glória a Deus. Todos acharam? Gênesis 27, 28. Gênesis 27, capítulo 28. Exatamente. Amém? Todos acharam aí? Então diz assim. Isso quer dizer, ele está dizendo a bênção de Isaac sobre Jacó. Amém? Ele diz assim: meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu e que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que as nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelo povo e que você mande os seus parentes e que os seus descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Maldito seja aquele que o maldiçoará. E quem seja abençoado, os que te abençoar. Aqui é Isaac abençoando seu filho Jacó. Amém? Então aqui ele está abençoando que isso aconteça com isso, que Deus... Mas a bênção de Isaac era uma bênção transferida. Aqui ele está falando em coisas materiais, mas a bênção de Isaac era uma bênção que ele tinha recebido de Abraão, de Deus, e a bênção de Deus, Isaac estava passando para Jacó. Então era uma bênção de Deus. Então, meu irmão Fernando, quando ele recebeu essa bênção de Deus, a primeira coisa que as pessoas pensam? Vou sair daqui, vou comprar carro novo, vou comprar casa nova, vou sair. Estou abençoado por Deus, estou cheio de dinheiro. Foi isso que aconteceu com Jacó? O que aconteceu com Jacó? Próximo versículo.
Está em Gênesis 27, 41 lá agora, tá? Desde os 27 lá no 41. E diz assim: Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo, e quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. E Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó e lhe disse: escute aqui, seu irmão Esaú está planejando se vingar de você e ele quer matá-lo. Posso versículo 43. Por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã, e fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão. Amém? Mas que eu quero falar com os irmãos o que aconteceu nessa ida de Jacó até o seu tio Labão. Amém? Então, olha só, irmã Lessie, que benção é essa? Amém. Ele foi abençoado porque o pai dele teve que sair fugido. Para alguns ele diz assim, mas abençoado não é aquele que fica com a herança? Amém. O abençoado não é aquele que fica com o dinheiro? Jacó não. Jacó, ele foi abençoado e saiu sem nada. E mais, ele saiu com algum servo, e no meio do caminho perdeu o servo. E sabe o que ele tinha, irmão? Ele tinha um pouquinho de azeite, onde ele ofereceu para Deus lá no deserto. Ele tinha uma pedra, pastor Juan, onde ele descansava a cabeça. Mas como é que você vai dizer assim, mas que homem abençoado era esse? Que bênção é essa que ele recebeu, que foi abençoado e foi para o deserto? A bênção está porque lá ele conseguia falar com Deus. Isso é a bênção. A bênção é quando você está conseguindo entrar em contato com Deus. Seja no deserto, seja na praia, seja onde for. Amém? Se você estiver num castelo, mas lá Deus não está com você, você não está na bênção. Mas se você estiver num barraquinho, meia água, aonde só tem um caninho para sair a água ali. Amém? Mas lá Deus fala com você, ali está a bênção. Então, quando você começar a entender que a verdadeira bênção de Deus é onde você está e é onde Deus consegue falar com você. Amém? Então, Jacó começou a entender assim, a verdadeira bênção de Deus não é a herança que o meu irmão ficou, mas sim o contato que eu tenho com Deus. Tanto é que quando Davi pecou com Batseba, Deus falou assim, olha, vai perder tudo. Ele falou assim, tira tudo. A riqueza, tira o rei, tira tudo. Mas só não tire de mim a sua presença. Porque Davi compreendeu que a verdadeira bênção de Deus é a presença dele na sua vida. A verdadeira bênção de Deus é a verdadeira bênção de Deus é a verdadeira presença na sua vida. Então você começa a compreender o que é bênção de Deus, irmã Levi. Bênção de Deus é quando você está em contato com Ele. Tudo aquilo que te afasta da bênção de Deus, isso é maldição, isso é presente do inimigo enrolado como bênção. Ah, que emprego maravilhoso que eu consegui. Vai te afastar de Deus? Mentira, corre. E tem gente por aí, irmãos, pegando presente do inimigo enrolado como bênção de Deus e levando para casa e achando que é bênção de Deus. Aí depois de anos, irmã Lessie, descobre que era um presente do inimigo. Amém. Mas por que levou para casa? Porque viu enrolado como uma bênção de Deus. Amém? E Satanás, ele faz isso, ele age naquilo ali, assim, bom, eu não posso dar qualquer coisa para ele. Quando Satanás enganou Eva, o que ele falou? Isso aqui não, isso aqui é a bênção de Deus, pega ali, pode comer esse fruto aqui. Glória a Deus. Então você tem que começar a cuidar o que te oferecem. Você tem que começar a cuidar, ver o que estão te oferecendo aí no mundo. Você pensa de, não, eu estou me oferecendo isso, mas eu vou ser bem sucedido, ou estou me oferecendo isso, porque eu sempre sonhei ter isso. Mas isso vai te afastar de Deus? Não é presente. Glória a Deus.
Gênesis 28, 10. Jacó saiu de Batseba, fim de ir para Arã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. E pegou uma pedra, o que ele tinha? Uma pedra, daquele lugar, para servir como travesseiro. Mas, irmão, para. Mas, irmão João, que benção é essa? Que só tinha uma pedra para dormir? Se você disser para alguém assim, eu sou abençoado, tu mora onde? Mora ali na rua, só tem um cordão na calçada para dormir. Quem você vai dizer para ele que ele é abençoado? Não, assim, tá embaixo de maldição isso aí. Abençoado tá aquele lá. Ou aquele outro. Mas aqui Jacó falou assim, ó, só tem um travesseiro, ó. E Jacó, mesmo para dormir. Então Jacó sonhou e ele viu uma escada que ia da terra até o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ali. Amém? Aí começa a aparecer a bênção de Deus. Ele estava deitado ali. Não tinha herança, não tinha gado, não tinha animais, não tinha nada. Estava dormindo só com uma pedra embaixo da cabeça ali. Mas ele via a presença de Deus, ele via os anjos subindo e descendo. Glória a Deus. Continuando ali. Gênesis 28, 13. E o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: que bênção menor que essa, irmão Fran? E estava assim, tá um deserto, não tinha nada. Uma pedra. Mas Deus estava do lado dele. Amém? Nunca mais você diga, aquela pessoa que talvez não tenha uma casa, não tenha onde morar, vai ser tá amaldiçoado. Não, de repente Deus está ao lado dele. Amém? Amém? Então, muitas vezes, irmãos, Deus ele tem que causar uma escassez para que você possa voltar para Deus. Muitas vezes ele tem que causar uma escassez para que você possa entender que a verdadeira bênção de Deus está perto dele. Como Salomão falou, as riquezas é como o vento. Você corre atrás, mas você nunca alcança. Salomão foi o homem mais próspero que já pisou nessa terra. Mas diz que também foi o mais infeliz. Então o Senhor, olha só, e o Senhor Deus estava ao lado dele e disse: eu sou o Senhor, Deus do seu avô Abraão, e Deus de Isaque, e seu pai darei a você, aos seus descendentes, esta terra, onde você está deitado. Muitas vezes a bênção de Deus é uma promessa, irmão. Muitas vezes a bênção de Deus é uma promessa que Deus tem para você. Muitas vezes você não tem nada, mas tem uma promessa na sua vida. Se você olhar o Evangelho é uma promessa. Você já viu a vida eterna? Não viu, mas você tem a promessa de ter a vida eterna. Mas só crê na promessa aquele que crê em Jesus. Aquele que crê em Jesus, crê na promessa que ele tem para nós. Quando ele disse, eu vou, mas voltarei, a gente crê nisso. E essa é a maior bênção. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, como diz a palavra de Deus, e perder a vida eterna. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Eu prefiro muitas vezes não ter muito, mas acreditar na promessa de que um dia eu pisarei nas ruas de ouro, de que um dia abrirá e terá uma pedrinha branca com meu nome, de um dia o Senhor olhar para mim e dizer: bem-vindo à morada do meu Pai, que está pronta desde a fundação do mundo. Amém? Nesse dia eu quero ver cada um de vocês lá também. E eu tenho certeza, se vocês crerem nessa promessa, que essa aí é a maior bênção que tem, eu tenho certeza que lá nós vamos celebrar desse dia, que nós estávamos falando dessa promessa.
Vamos lembrar daquele dia, irmã Fran, que nós estávamos falando sobre as verdadeiras bênçãos de Deus. A verdadeira e a maior bênção de Deus, ela está nos aguardando. E é uma promessa. Aqui somos peregrinos, como o cantor falava, como o louvor falava. Estamos sobrevivendo nesse mundo. Glória a Deus. Jesus, quando ele chegou diante de Pilatos, ele falou assim: você não sabe que eu tenho poder para te soltar? Ou te prender? Ou te matar ou te deixar viver? E Jesus olhou e falou assim: nem poder teria se não fosse dado do alto. E ele falou assim: se você é rei, por que não pede para os seus soldados te livrarem? E Jesus olhou e falou: porque o meu reino não é daqui. Se meu reino fosse daqui, eu não tinha sido preso. Glória a Deus. Então muitas vezes nós entendemos as coisas de Deus do jeito que a gente acha que é. A gente pode até conhecer a Deus, mas nunca vamos entender a Deus. Você pode conhecer a Deus. Eu conheço a Deus, eu sei como é que Deus é, eu sei como é que Deus age, mas você nunca vai entender a Deus. Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo outro? Você nunca vai entender. Mas uma coisa você tem que confiar, que os planos de Deus são perfeitos. Amém. Ele não erra nem para a direita e nem para a esquerda. Aquilo que está planejado para você está ali. Glória a Deus. Vamos ler mais uma passagem aqui. Tem em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, vamos ler do 12 ali. 1 Samuel 16, versículo 12. Amém? Olhar aí? Então diz mais ou menos assim. Os irmãos acharam? Então diz mais ou menos assim. Aí Jessé mandou buscá-lo. Era um belo rapaz, saudável e de olhos brilhantes. E o Senhor disse a Samuel: esse mesmo, unja. Esse rapaz que estão falando aqui era Davi. Todos estavam convidados, menos Davi. Quando eles falaram assim, Jessé, se purifiquem, que hoje eu vou em sua casa. O que é se purificar naquela época, irmão João? Era tomar banho, ficar com roupas limpas, ficar com tudo limpinho, a mente limpa, se purificar. Naquela época, a purificação para ele era muito mais material que espiritual, porque ele tinha muito mais apego às coisas materiais. Então, eles cuidavam da roupa, limpavam, lavavam as mãos, lavavam o rosto, e chegaram assim, vamos se purificar. Então, provavelmente, quando Samuel chegou lá, estavam todos limpinhos, achavam que estava purificado. Mas lá Deus já falava, a verdadeira purificação não está dentro, não está na roupa, sim por dentro. Amém? Aí de repente começou a chamar, e chamou um rapazinho, que tinha olhos brilhantes, como diz aqui, e chegou lá. E ele estava onde? Cuidando das ovelhas. Amém? Amém? E quando ele chegou cuidando das ovelhas, como é que ele estava? Estava limpinho? Então, aos olhos dos homens, ele não estava purificado. Mas Deus olhou e falou assim, o que precisava estar limpo, está limpo. Então, muitos vão parecer estar limpo. Com as roupas limpas. Com a aparência limpa. Mas não. Mas muitos vão parecer que não estão limpos. Mas são agradáveis aos olhos de Deus. E Deus olhou para ele e falou assim, e que abençoe esse, porque é esse. Mas aos olhos humanos, ele não se encaixava como um rei. Por que não? Porque ele não tinha estrutura de rei, ele não tinha cara de rei, ele não era um guerreiro valoroso, não tinha porte físico. Saul, que era o rei atual, diz que na sua tribo, o maior da sua tribo batia no seu ombro.
Pode ver o tamanho, você olhar dele. Mas por que ele é o maior? Porque Deus deu o rei que o povo queria, aquilo que o povo queria no coração. Não queria um rei alto, bonito. É isso que vocês querem ver. Glória a Deus. Olha só, continuando. É esse mesmo, unja. E Samuel pegou o chifre e encheu de azeite e ungiu Davi na frente dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi. E daquele dia em diante ficou com ele e Samuel voltou para Ramá. Amém? Então o Espírito de Deus estava com quem? Com Davi? E Davi foi fazer o que depois? Voltou a cuidar da ovelha. E foi reinar logo depois, bem depois. Amém? Então Davi tinha o Espírito de Deus. E tinha um giro de rei. Mas Saul tinha coroa, Saul tinha as mulheres, Saul tinha os gados, Saul tinha riqueza. Davi continuava cuidando de ovelha. Amém? Ele estava cuidando de ovelha. Mas ele tinha o Espírito. Verdadeira bênção de Deus. Não. Glória a Deus. Verdade. Então, Davi, ele foi ungido e recebeu o Espírito de Deus, cheio do Espírito de Deus, e continuou cuidando de ovelha. Era o menor dos seus irmãos. Porque aqueles que cuidavam de ovelhas era o menor. Era uma função, assim, vamos dizer, desvalorosa para as pessoas. Desonrosa. Porque era uma função que sujava, tinha que dormir no campo, tinha que dormir um relento. Então, ele foi cheio do Espírito Santo e continuou fazendo aquilo que ele fazia antes. Então, tem muitos que acham, não, só porque eu faço isso, só porque eu sou o Senhor, porque eu faço aquilo outro, eu sou abençoado. Não, Davi era o abençoado e estava lá cuidando da sua ovelha ainda. Amém? E Saul tinha perdido a bênção, continuava com a coroa, continuava com o dinheiro, continuava com o reinado, continuava com as mulheres, continuava com as suas concubinas, tinha tudo. Mas a bênção de Deus já não estava mais com ele. O que nós entendemos isso? Que muitas vezes nós olhamos a aparência e achamos que a bênção de Deus está de um jeito, está do outro. Muitas vezes achamos que a bênção está com um, mas está com outro. Eu tenho certeza que nessa noite, olhando esses versículos, você vai entender. Nem muitas vezes aqueles que estão no campo, cuidando de ovelha, ou estão cuidando, fazendo serviço mais desonrado, na igreja, ou na congregação, muitas vezes. Talvez aquele seja aquele que esteja cheio do Espírito Santo. Amém. E muitas vezes aquele que tem os serviços mais honrosos, que são vistos por todos, como Saul era. O Espírito já nem está mais com ele. Mas as pessoas acham que aquele é o Espírito abençoado. Glória a Deus. Então eu espero que os irmãos tenham compreendido, entendido essa palavra nessa noite. Que não é muito longa, curta, mas uma palavra que eu tenho certeza que ficou clara para os irmãos. De que nem sempre a aparência aparece ser o abençoado. Que para a gente entender a bênção de Deus, nós temos que compreender o que é a verdadeira bênção de Deus. E aqui nesses versículos nós compreendemos que a verdadeira bênção de Deus é quando você está com Deus. É quando você tem o Espírito Santo. É quando você ouve com Deus. Se você estiver no deserto, não quer dizer que você esteja amaldiçoado. É que você talvez lá você vai ouvir a voz de Deus. Amém. De repente você esteja num palácio. Mas lá você não ouça a voz de Deus. E você se acha abençoado porque está no palácio. Diz uma palavra que diz que está em Apocalipse, se não me engano, que diz assim: você acha que é rico e abonado, mas não sabe que é pobre e miserável. Muitos se acham que são ricos e prósperos porque tem dinheiro, mas diz: vocês são pobres e miseráveis. Se vocês querem ser ricos de verdade, procurem ouro refinado que eu tenho para vocês. O que é o ouro refinado? É a presença de Deus.
Quando você tem a presença de Deus, você tem ouro refinado. E diz algo, e esse ouro, essa riqueza, irmã Alessia, que Deus tem para você, ninguém te tira, ninguém te rouba, é sua. Quando Jesus estava no poço com a samaritana, Jesus, muitas vezes, demorei a entender, mas Jesus falou assim, olha, se você beber dessa água, você vai sentir sede novamente. Mas se beber da água que eu tenho para você, você nunca mais sentirá sede. Aí a moça, que água é essa? Me dá essa água. E muitos, aqueles que são carnais, vão olhar assim, que é uma água, que água é essa aí? É espiritualmente, irmãos. E o que ele está dizendo? Se você se alimentar das coisas do mundo, você sempre vai sentir sede. Você sempre vai querer mais. Você sempre vai correr atrás de mais. Mas se você se alimentar das coisas que vêm de Deus, você nunca mais vai sentir sede. Porque as coisas de Deus vão te satisfazer. Você já viu pessoas, não viu o Neymar? Ele tem uma casa de 50 milhões, aí troca por outra casa por mais de 800 milhões, aí a casa de 800 milhões, ele não tem, está cheio. Mas o que acontece? Acontece que estão sempre com sede. E eles não sabem mais o que fazer, não, eu acho que é isso que eu tenho, não, mas é sede que eles têm. Mas eles não compreenderam que a verdadeira água, a água que vai matar a sede, a água é Cristo, é a presença de Deus na sua vida. Quando você tem presença de Deus na sua vida, diz no Salmo que diz assim, de nada sentirei falta. Amém. Não é que você não tem nada, é de nada sentirei falta. O que acontece? Se você tiver carro, que maravilha. Se não tiver, você não vai sentir falta. Né? Se você tiver casa, que maravilha. Mas se não tiver, você não vai sentir falta. Mas você diz assim, mas como é que eu vou viver sem carro, sem casa? Irmãos, vocês são pais, alguns são pais aqui, outros são mães. Você deixaria um filho sem casa? Por que Deus deixaria? Claro que não, irmão. Deus ele quer nos dar o melhor dessa terra. Ele quer nos dar o melhor dessa terra. Amém? Mas só que nós não é que nós queremos o melhor dessa terra. É que Ele quer nos dar. Glória a Deus. Mas aquele que tem Cristo não quer o melhor. Ele quer a presença de Deus. E quando você quer a presença de Deus, ele faz como ele falou com Salomão. Como você não pediu riqueza, nem a derrota dos seus inimigos, o resto eu vou acrescentar. Amém? Então quando você pede, olha, Senhor, o que eu tenho tá bom. Estou vivendo bem,